Então, a gente vai começar a entrar nos arcanos menores do tarô. O tarô é dividido, como eu já expliquei, em arcanos maiores, que são os 22, e arcanos maiores, que são os 56. Esses arcanos menores é como se fosse o nosso livre-arbítrio, tá? Os arcanos maiores são direcionamentos do universo, é como se o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, quisesse falar conosco, dar uma dica, mostrar o caminho, né, para a gente se realizar, ou os nossos desafios, enfim, e os arcanos menores já são as nossas atitudes. Então, toda vez que vocês forem fazer uma leitura de tarô, compreendam isso. Arcano maior é o universo se comunicando com você, arcano menor são as posturas ou atitudes que você está tendo ou que você precisa ter, mas é de acordo com o seu livre-arbítrio que você decide melhorar ou piorar a sua situação. Os 56 arcanos menores, eles vêm das 52 cartas daquele baralho comum, que é aquele que a gente joga, buraco, cacheta, truco, tá? Então, pelo tarô tradicional, são consideradas 16 cartas da corte, 4 para cada naipe. Então, 4 naipes, 4 cartas cada um, somam 16. Então, tem os jovens, que é o príncipe ou a princesa, que na verdade a gente chama de pajem. O pajem, ele não tem sexo. Os 22 arcanos maiores do tarô não têm sexo definido. Então, toda vez que cair, por exemplo, o Sol, que fala de Leão, é o exemplo do que eu sigo, tá? Tô dando exemplo do que eu sigo. Então, o Sol, ele é o regente do signo de Leão, então ele remete a Leão. Assim como a Força também fala do signo de Leão nas 22 cartas do tarô, do arcano maior. Ali pode ser homem ou mulher, porque não tem sexo, é andrógeno. E o pajem, por ser um jovem ou uma criança ou um adolescente, são sempre pessoas mais jovens, o pajem, tá? Ele também não define sexo, que pode ser príncipe ou princesa. Tem os mensageiros, que são os cavaleiros. Esses sim são homens, o sexo é masculino, porque é aquele que luta, que vai para a batalha. E em todas as mitologias, homens só que podiam ir para as guerras e para as batalhas, né? Exceto a Joana d'Arc, que foi a defensora aí do sagrado feminino, nessa coisa de batalhar entre o bem e o mal. As mulheres, sexo feminino, são as rainhas. Então, sempre que você tirar uma rainha, tem uma mulher na história. Sempre que você tirar um rei, tem um homem na história. Rainha e rei são pessoas mais maduras ou mais velhas, que já possuem uma bagagem. O cavaleiro é uma pessoa mais ou menos da mesma idade que quem está se consultando, tá ali pau a pau. E os jovens, que são os pajens, são mais jovens ou mais imaturos ou mais inconsequentes, rebeldes, inocentes. Então é importante vocês terem essa definição. Toda vez que eu estou falando de pajem, gente jovem ou imatura. Toda vez que eu estou falando de cavaleiro, pessoas da mesma idade, homens principalmente. Toda vez que eu estou falando de rainha e rei, ou mulher ou homem, mais velho, mais maduro, ou já com uma certa bagagem. Então, começando aqui as cartas da corte, primeiro os pajens. Então, o pajem de ouros, que é a primeira foto da esquerda para a direita, é esse mocinho segurando uma moeda, representa o signo de Virgem. O pajem de paus, que é esse no velocino de ouro, aqui no tarô mitológico, segurando uma tocha, representa o signo de Áries. O pajem de espadas, que é esse moço numa nuvem assoprando, signo de Gêmeos. E o pajem de copas, que é o mocinho ali olhando para uma taça, é o signo de Peixes. Então, aqui o pajem de ouros, que representa a Virgem, ele fala muito daquela coisa de cuidar, de nutrir, de servir, de ajudar, mas ainda com uma certa timidez, uma certa restrição. Tem um mundo a ser explorado. Vocês estão vendo ali no fundo o terreno? Ele está fértil.
É um terreno verde, bonito. Se você plantar lá na frente, você vai colher, porque tem a garantia de resultado lá na frente. Só que como é um pajem, ainda é uma coisa imatura, então precisa cuidar, precisa nutrir para essa plantação toda aí crescer e dar frutos. O pajem de paus, que é Áries, é aquela ânsia, aquela pressa, tá vendo? Ele tá no velocino de ouro, a toda velocidade, correndo em direção a algum lugar para dar alguma notícia. Então, ele acabou de ter uma conquista, que é o velocino de ouro. E ele tá agora com uma ânsia de mostrar isso para todo mundo. Então, é o tal do foguinho de palha, da ânsia, da pressa, da empolgação, do impulso. Então, a imagem, ela traz já, se vocês começarem a observar as imagens, por isso que eu falei para vocês, logo no início, que era legal vocês olharem carta por carta e olhar para ter as suas percepções, dá para perceber essa ânsia, esse ímpeto, essa correria louca, né? Que é tudo para ontem que vem aqui no Pajem de Áries, que é no Pajem de Paus que representa Áries. O terceiro ali, o Pajem de Espadas, que representa Gêmeos, já mostra a imaturidade, a fofoca. Ali ele está soprando vento. Então tem muito a comunicação, mas uma comunicação ainda imatura, porque é um pajem, lembra? Eu me comunico de forma imatura, eu me comunico de forma inconsequente. Ao invés de eu esperar, eu já saio falando e depois me decepciono, ou decepciono as pessoas. Aqui é o Zefiro na mitologia grega. Então, mostra muito essa coisa do ainda não dominar a mente, de ser um pouco inconsequente, de não medir as palavras, de sair falando o que pensa e aí causar transtornos, né? Mentiras, exageros. Essa carta fala muito também de redes sociais. Quando aparece o pajem de espadas, é muita coisa descoberta ou vista por meio de redes sociais. Então, esse é um dos maiores problemas aí que geralmente acontece nos relacionamentos, né? Tá começando a ficar com a pessoa, aí vai lá fuçar Instagram, Facebook, aí vê que é coraçãozinho pra lá, é coraçãozinho pra cá, e já se decepciona, já acha que a pessoa é uma galinha, um galinha, né? E aí já começa a ficar chateado com a relação, ou cobrando, né? Então tem muita ligação com redes sociais. Eu esqueci de falar, o pajem de ouros, que representa a Virgem, fala muito de coisas envolvendo nutrição, academia, cuidar do corpo. Cuidar do corpo mais voltado para a saúde, porque para a beleza é a rainha de ouros, para a saúde é o pajem de ouros, tá? E aqui, por fim, o pajem de copas. Eu acho que tem alguém com o áudio ligado. Se puder desligar, eu agradeço que está fazendo ruído, por favor. Então, o pajem de copas, que representa aqui peixes, é o Narciso. Acho que todo mundo já ouviu falar desse nome, né? Narciso, aquele ser que só olhava para o próprio umbigo, que ficava preso e ludibriando aí pelas suas próprias emoções. Então mostra um amor superficial, que não se conecta, que perde o foco, uma coisa mais de, eu vou ver se é interessante para mim, se for interessante para mim, eu vou demonstrar algo, se não for interessante para mim, eu disperso. Então, como eu expliquei, os pajens são todos imaturos, ações imaturas. Um tem o ouro na mão, tem uma oportunidade maravilhosa na mão, que é o pajem de ouros, mas ainda não sabe muito bem o que fazer pela imaturidade dele. O outro acabou de conquistar alguma coisa super importante, que é o pajem de paus, e está atropelando tudo na ânsia de mostrar para todo mundo que conquistou. O pajem de espadas é aquele que não segura a língua e acaba falando antes do tempo. Isso aqui para trabalho, pajem de espadas, é muito aquela pessoa foi chamada para fazer uma entrevista, já conta para todo mundo que está fazendo a entrevista de emprego. Aí o emprego não dá certo. Sabe aquela história, cala a boca, só fala quando você tiver com o negócio na mão? É muito pajem de espadas. E o pajem de copas é aquela situação de eu estou interessado, mas eu não sei ainda se eu quero isso daqui que eu estou interessado, né? É uma coisa mais superficial, é um amor superficial.
Então aqui, príncipe ou princesa de pajem. Então terra, na mitologia grega, tá? No tarô mitológico, que é o que eu tô trazendo aqui para vocês. É o Triptólemo, filho do rei Seleu e de Eleusis. No fogo é Frixo, que sacrificou o carneiro a Zeus e deu a este o velocino de ouro. O ar é o Zéfiro ou Zefiro, que é o governante do vento oeste. E a água é o Narciso, apaixonado pelo próprio reflexo, que morreu de fome e de sede, que só consigo olhar para si mesmo. É o egoísta, né? Então, como eu falei, o pajem, né, o príncipe, a princesa, representam as notícias e contatos em geral. Toda vez que vem um pajem é contato. Então, pajem de ouros, contato de emprego. O pajem de paus também é um contato para emprego. O pajem de espadas é uma notícia vinda de intriga ou fofoca que você fica sabendo por terceiros. E o pajem de copas é aquela coisa do tá começando a conversar para ver se vai dar em alguma coisa no campo emocional. Então, são as comunicações e interesses ainda imaturos, superficiais, porque são jovens. Representam aqui filhos. Então, toda vez que alguém perguntar alguma coisa e tiver aí filhos numa leitura, vocês já sabem que quando aparece o pajem, tá mostrando aí algum filho. Filho já nascido, tá? Não é gravidez. Então, a terra é sempre a timidez e o cuidado, a questão da nutrição. O fogo é sempre a ansiedade e pressa, o fogo de palha. O ar é sempre a fofoca e a intriga, a imprudência. E a água é sempre curiosidade e egoísmo, que é a superficialidade.